Tem uma passagem que nós espíritas gostamos de atribuir como prova de que o Cristo já falava de reencarnação na Bíblia, né? Mas que também tem relação direta com a evolução natural. Mesmo porque a própria ideia da reencarnação está relacionada à evolução espiritual, né? É a passagem que está narrada em João 3, versículo 3. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, que era chefe dos fariseus, ou seja, o doutor dos doutores da lei. E Nicodemos questiona o Cristo. Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus responde com uma célebre frase: em verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. E Nicodemos pergunta como um homem velho pode voltar para o ventre da mãe. E Jesus diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Mas o ponto principal aqui da nossa reflexão é a questão do tempo. Olha ele aí mais uma vez. Para alcançarmos o reino de Deus, não é possível construirmos o reino de Deus dentro de nós numa única encarnação. Não tem como. Por mais que imaginemos uma ou outra personalidade que possa ter tido um progresso moral gigantesco numa encarnação, como no caso do Francisco de Assis, que era rico e pouco afeito às coisas espirituais, digamos assim, né, na juventude, e passou a ser um dos maiores apóstolos do Cristo pós-ressurreição. Para chegarmos a esta condição de desprendimento material, precisamos de inúmeras outras encarnações. A reencarnação, além de confirmar a justiça divina que não permite favoritos ou favorecidos, mira o nosso progresso moral. Quando Kardec pergunta para os espíritos superiores, na questão 115 de O Livro dos Espíritos, se Deus criaria espíritos bons ou maus, a resposta, mais uma vez, foi direta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, simples como as menores partes da Terra, o átomo, e ignorantes, sem a capacidade de discernir por si mesmos o que é certo ou errado. Aliás, na questão 540, os espíritos confirmam esta sequência evolutiva quando dizem: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Imagina o tempo que deve levar um espírito que saiu da condição de átomo primitivo para vir a se tornar um arcanjo, ou um Cristo, ou um governador de outros Cristos, como um governador de um sistema planetário ou galáctico, por exemplo. Veja, há espíritos mais evoluídos que o próprio Jesus. E foi ele mesmo que disse que nós faríamos tudo aquilo que ele fez e faríamos maiores. Se é possível se fazer mais do que ele próprio fez quando encarnado entre nós, por que nós não faríamos daqui algumas encarnações? Dezenas, centenas, milhares, milhões de encarnações?
Não sabemos. O que podemos afirmar com certeza, sem medo de errar, é que chegaremos ao grau de espíritos puros, sem pressa. Como diz o ditado popular, a pressa é inimiga da perfeição, não é mesmo? Precisamos trabalhar constantemente para que alcancemos esta condição o mais breve possível, mas sempre dentro das nossas próprias condições. Eu adoraria poder pilotar um avião, por exemplo. Mas se eu simplesmente for no aeroporto, pegar um avião e tentar pilotá-lo, muito provavelmente vou bater, cair, matar outras pessoas e morrer. É necessário que eu crie as condições para chegar ao ponto de poder pilotar uma aeronave. Assim também é a nossa evolução. Não adianta querermos ser quem não temos a capacidade neste momento de sermos. Lembram como quando dissemos no início que a natureza não dá saltos? Precisamos criar as condições para sermos cada vez melhores, naturalmente. Como dissemos também lá no começo, ainda estamos buscando pôr em prática os ensinamentos do Mestre na sua totalidade. Mas se estamos aqui hoje, é porque estamos a caminho da luz. Sigamos firmes. E para encerrar as nossas reflexões, eu sempre gosto de trazer uma palavra de Emmanuel, que tantos ensinamentos nos trouxe pelas mãos abnegadas do venerando Chico Xavier. E a lição que escolhemos para este encerramento está no livro Chico Xavier Pede Licença, de autores diversos. A lição 18, ditada por Emmanuel, tem por título Trabalho e Evolução. Diz Emmanuel: sempre que tentamos desertar de servir, alegando falhas e imperfeições, convém observar as lições lógicas da natureza, que encontra no trabalho o seu próprio caminho de evolução e aprimoramento. Se a semente desistisse de germinar, a face do claustro de barro que a constrange não forneceria o fruto que alimenta o homem, e tanto melhor produz, mais atenção recebe do pomicultor. Se a roseira deliberasse reter as próprias flores, em virtude dos espinhos que se lhe encravam no corpo, não daria as rosas que embelezam a vida, e tanto melhor produz, mais amplo cuidado recebe do jardineiro. Se a fonte recusasse beneficiar o solo, porque seja obrigado a transitar sobre o leito de pedra e lama, se o metal resolvesse frustrar a sua própria utilidade para não suportar o cadinho fervente, se o animal teimasse indefinidamente em recusar a própria domesticação, alegando a extrema agressividade em que ainda se vê. E assim por diante, todos nós, os espíritos encarnados e desencarnados, em desenvolvimento na Terra, nos achamos, por agora, muito longe da condição de angelitude, enquanto que os elementos outros da natureza se encontram ainda infinitamente distantes da condição humana. Sem dúvida, por dispormos da razão, temos o dever de melhorar-nos constantemente, mas não nos será lícito alegar defeitos e incipiência para fugir
a colaboração do levantamento do bem de todos, de vez que é justamente pelo proveito de nossa vida que somos observados ou valorizados na vida superior. Amemos assim, em nosso próprio trabalho, o dissolvente de toda sombra que ainda se nos agregue aos domínios da alma, e estejamos convencidos de que em todos os distritos do universo a perfeição é a finalidade para todas as criaturas e para todas as coisas. Entretanto, para a necessária consecução disso, o trabalho é o processo imprescindível. É isso, meus irmãos. Muito longe estamos da angelitude, que é o nosso destino, mas mais longe estaremos se não trabalharmos em nós os nossos vícios morais e transformá-los em virtudes. Seremos deuses, só depende de nós. Agradeço, amigos, de coração, a oportunidade do estudo da noite. Espero ter levado um pouquinho do Evangelho do Cristo para o coração de cada um de vocês. Desejo de coração uma boa noite, uma ótima semana, e vamos para as nossas vibrações e prece final. Então, neste momento, de olhos fechados, vibremos pela implantação do Evangelho nos lares, nas casas espíritas e em todos os templos religiosos. Vibremos pelos que estão reunidos na reunião de hoje e pelos que estão ausentes. Vibremos pelo Vale dos Suicidas, pelo umbral e pelas trevas. Pelo Vale dos Abortados, pelos oceanos e pelos médicos do espaço. Vibremos pelo nosso tratamento, pelo recolhimento dos espíritos necessitados. Vamos pedindo pela limpeza dos ambientes e aproveitando, pedindo para os espíritos de luz colocarem os remédios nos copos com água. Vibremos pelos hospitais, pelos asilos, orfanatos e pelos moradores de rua, aos encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. E continuando com o pensamento elevado, vamos agradecendo a espiritualidade pela sustentação e suporte espiritual recebidos essa noite. E assim, vamos fazer a prece que o próprio Mestre nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida que devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.